Boa noite, recrutas. Boa noite, pessoal. Eilaides. Boa noite, querida. Boa noite. Vamos chegando. Cristiane, Lupin, Nairi, Dessa. Vamos lá, gente. Dessa Conde e Cris. A nossa live hoje vai ser um pouquinho mais curtinha. São 3 dicas que é bom para você, dicas com palavras que vão te ajudar a lembrar. Primeiro delas é o sincericídio. Sincericídio. Eu fiz uma simulação de entrevista, né? 2, né? E eu percebi que esses 3 pontos interferem muito no resultado de vocês. O sincericídio, o segundo é o chitãozinho e chororó. Tô chamando assim para ajudar vocês a lembrarem, tá? E o terceiro eu vou chamar de saideira. 3 pontos: sincericídio, chitãozinho e chororó e saideira. Serão essas 3 dicas super importantes para sua entrevista. Pode fazer a diferença na sua entrevista se você se preparar para elas. Vamos colocando o dedinho no coração, gente, para chamar a galera para live. Assim o Instagram também ajuda a mandar também notificação para mais pessoas, porque ele é danadinho, né? Ele demora a avisar. Super demora para avisar. Eu só tô com um pingo de um golinho de água só. Eduardo, Edna, aí, tá vendo? Vocês colocam um dedinho no coração, a galera começa a entrar. Eiji Cabral, Rafael, vamos lá. Eu vi aqui, gente. Tá. Vamos começar, gente? Hoje a live vai ser um pouquinho mais curtinha. Eu sou bem cansada hoje. E eu acho que é bom a gente fazer lives, às vezes também mais curtinhas, direto ao ponto. E Laura, direto ao ponto, né, gente? Que às vezes eu percebo também que eu ando um pouco prolixa. E essas lives aqui, gente, não vão ficar salvas não, tá? Lives semanais não ficam salvas. Então vamos lá. Primeiro ponto aqui é dica importante, né? Eu vou falar o nome dessa dica e vou elaborar em cima dela. Eu vou falar sobre ela. Primeira dica é o sincericídio. Ei, Laura. Larisa. E aí, gente, eu percebo muito que a galera cai muito aqui no sincericídio sem perceber. Quem aqui, gente, essas pessoas que estão aqui ao vivo comigo, coloca pra mim aqui nos comentários se você sabe o que é ou já viu eu falando sobre sincericídio. Coloca pra mim, Luana, não sei o que é isso. Luana, sei o que é isso. E aí eu vou dar exemplos, Exemplos facilita de você entender melhor. Coloca aí pra mim que eu quero saber.
A Larissa falou que não sabe o que é sincericídio. Show de bola. Quem mais aqui sabe ou não sabe do que se trata sincericídio na entrevista? Juliana também não sabe. Ótimo. Bom que aí já vai ser novidade para mais pessoas. Eu acho que eu vou fazer até um vídeo no YouTube sobre isso. Laura falou também não sabe. Beleza. Já tem um vídeo no meu IGTV falando sobre isso, né? Mas eu vou fazer também. O Eduardo já falou aqui que já cai no sincericídio. Vou fazer até um vídeo no YouTube sobre isso. O que é sincericídio? Larissa falou que sabe, Larissa já tá me acompanhando, esperta. O que acontece? Ó, eu vou dar um exemplo aqui de um cliente que eu atendi de simulação de entrevista essa semana. Ele é um cliente da área de qualidade, e não sei se tem alguém aqui da área de qualidade. Esse profissional dessa área, ele precisa dar treinamentos, precisa falar, ele precisa apresentar dados, fazer reuniões, muitas reuniões, treinamentos. Aí, ó, Laides também já cai no sincericídio. Dar treinamentos. E aí, numa simulação de entrevista, conversando, né, orientando ele, eu perguntei pra ele, eu falei, né, fulano, recruta, qual é o ponto que você precisa desenvolver nesse momento? Aí ele falou o seguinte, Luana, eu preciso desenvolver a timidez. A timidez. Porque eu percebo que para falar em público eu tenho dificuldade. E aí, gente, vamos lá, né? Vamos pensar nisso aqui. Se a vaga exige que você dê treinamentos, que você faça reuniões, que você conscientize pessoas, que essa área de qualidade, se você fala se você fala de algum erro de carreira, se você fala de um ponto a melhorar, ou de algum grande desafio que você teve, que envolveu ali a sua timidez, isso vai entrar no ponto de sincericídio. Como que uma empresa vai contratar alguém para dar treinamento sabendo que ela é tímida? Que ela tem essa dificuldade? E aí, gente, o que acontece nesses casos? Vão aparecer outros candidatos que às vezes não são tímidos. E aí, ó, na comparação entre um perfil e outro, eles vão falar, é melhor escolher um que é tímido ou uma pessoa que não é tímida? E aí eles com certeza vão escolher uma pessoa, né, que não é tímida para falar em público. E aí, gente, aí as pessoas falam, poxa, Luana, mas eu não posso ser sincero na entrevista? Eu não posso ser verdadeiro na entrevista? Sim, você deve ser sincero e sim, deve ser verdadeiro. Só que esse excesso de sinceridade acaba o quê? Matando a sua entrevista. Por isso que eu carinhosamente chamo isso de sincericídio. A gente precisa sim ser verdadeiro e ser sincero, mas com estratégia. E aí, se você está trabalhando, se você está desenvolvendo a sua timidez, poxa, Luana, eu tô fazendo terapia, tô trabalhando autoconhecimento, toda vez que, né, na minha igreja eu tenho oportunidade de falar em público, eu falo. Então você tá se esforçando para melhorar isso. E aí, gente, se você fala numa situação dessa na entrevista, eles vão te eliminar. E aí, precisa falar? Precisa falar? Se você tá se desenvolvendo, se você tá se esforçando. E com certeza, se te dessem essa vaga na sua mão, você iria se esforçar. Porque você quer muito essa vaga. Então, com certeza existem outros pontos a melhorar que não comprometam tanto quanto essa timidez. Coloca pra mim, Luana, saquei. Luana, ou ainda, Luana, não saquei ainda. Luana, saquei agora o que é sincericídio. Saquei. E aí você pode, e não é só nos pontos a melhorar não, tá, gente?
sincericídio no ponto a melhorar é só uma situação. Pode acontecer em outras situações também. Tá? Então, assim, a gente sempre tem que ficar de olho se... Ó, tinha imaginado que seria isso. Isso aí, Laísa. E por isso que treinar, simular uma entrevista é tão importante. E aí, você saber o que falar, você não pode pensar no que vai responder na hora. Normalmente as perguntas de entrevista são muito comuns, se repetem. Né? Dependendo da sua área de atuação, se repetem mesmo. E aí você já tem que ter em mente o que você vai responder. Por isso que treinar é tão importante, para vir de forma natural, para vir de forma fluida, para não parecer que você está sendo um robô, sabe? E aí não cometer sincericídios e matar a sua entrevista por conta de falta de estratégia, por falta de malícia, né? Eu já ouvi muitos recrutadores falando isso. Nossa, faltou malícia nesse candidato, que ele não percebeu que ele estava se comprometendo demais, falando dos seus pontos de desenvolvimento, tá? Então, cuidado, pense no que você fala sobre pontos a melhorar, de desafios que você já superou, erros da sua carreira, né? Quando você pensa nisso, comece a pensar se o que você está respondendo está te comprometendo demais, tá? Coloca aí, gente, saquei ou Luana, não entendi ainda. Luana, não entendi ainda. Que aí eu posso também dar outros exemplos. Aconteceu outro hoje, inclusive. Sempre eu tô pegando sincericídios dos clientes, dos alunos. Isso é muito comum, e por isso que eu sempre preciso falar aqui. Porque tem muita gente que não percebe. Coloca aí, Luana, saquei ou Luana, ainda não saquei o que é sincericídio na entrevista. Essa dica é dica de ouro. É tesouro. Tesouro. Aí, ó, Cris tá querendo saber mais exemplos. Juliana sacou. Vou dar outro exemplo. Por exemplo, eu atendi hoje um engenheiro para fazer uma entrevista. Uma simulação de entrevista. E aí, ele falou que um ponto a melhorar dele era a ansiedade. E aí, normalmente, quando eu peço para a pessoa falar um ponto a melhorar comportamental, ela precisa falar como é que esse ponto comportamental ele atrapalha. Como é que ele te atrapalha? E aí ele disse o seguinte, né, que ele fica ansioso quando ele percebe que não está cumprindo os prazos do cronograma de execução. E aí, isso foi uma situação que aconteceu, tá? Então, assim, eu fico ansioso quando eu percebo, quando os prazos de execução não estão sendo fielmente cumpridos, ou quando há algum atraso, isso me deixa ansioso, e eu percebo que eu preciso melhorar isso. E aí, gente, foi um baita sincericídio. Por quê? Para quem é engenheiro, não sei se tem algum engenheiro aqui, engenheiro civil principalmente, precisa muito acompanhar cronogramas. E cronograma de obra, né? Um engenheiro que é responsável pela obra, ele precisa ao máximo cumprir os cronogramas de execução. E aí, gente, se ele fala que ele fica ansioso quando ele percebe que não está atingindo aquele cronograma, ele está falando que ele está se entregando um deslize dele, está entregando um deslize dele ali, sem querer. E aí, quando eu fui perguntar mais conta pra mim como é que foi isso. Aí quando ele foi contar, tinha situações ali que não dependia 100% dele. Então pra que ele foi contar isso, gente? Pra que ele foi contar isso? Comprometeu ele de graça, foi um sincericídio. Outro sincericídio. Ele não precisava falar disso. Por quê?
a execução desse cronograma não dependia 100% dele. Houve ali situações de terceiros que impactou no não cumprimento daquele cronograma. Ele precisava dizer isso? Não. Poderia dar um outro exemplo, uma outra situação que ele costuma ser ansioso no trabalho. Joelson, todas essas dicas que eu estou dando aqui, inclusive são 3 dicas importantes, não sei se você chegou agora, servem para qualquer área. Qualquer área. Sejam bem-vindos aqui, Vanessa, Ju, Rafael, Elis. Então, gente, fica de olho, quando você for se preparar, fique de olho se você não está cometendo sincericídio na entrevista, tá? Então, vamos lá para a nossa segunda dica, que eu comentei aqui. A segunda dica, gente, quem lembra aqui que eu já falei isso em outra live, a dica do Chitãozinho e Chororó. Quem é que lembra? Coloca aqui pra mim. Que pode ser que você estava nessa live, ou você já viu um post, eu já coloquei isso em post também. Qual é a dica do Chitãozinho e Chororó para sua entrevista? Boa noite, Rafa. Coloca aí pra mim, pra eu saber. Dica do Chitãozinho e Chororó. Larisa não sabe. Coloca aí, gente. Quem mais sabe a dica do Chitãozinho e Chororó? Ah, Eduardo já entregou. Evidências. Chega de mentiras, de cantar o meu desejo. Não é pra você, agora, a partir de hoje, você não vai mais esquecer dessa dica, porque você vai lembrar da Luana cantando horrivelmente na live. Laide sabe. O que são as evidências? Toda vez que você falar sobre um ponto forte seu, sobre algo positivo sobre você, por exemplo, você vai falar, olha, como você pode contribuir para os resultados dessa empresa? Poderia ser isso também, Neide. Chega de mentiras. Boa ideia. Gente, Chitãozinho e Chororó está nos ensinando sobre entrevista. Olha que coisa linda isso. Que coisa linda. E aí, gente, ó. Então, como que você pode contribuir para os resultados dessa empresa? Essa pergunta tá pedindo ali, o recrutador tá te dando uma oportunidade para você fazer marketing pessoal. Falar das suas habilidades, dos seus pontos fortes. E aí, quando você for falar de pontos fortes, gente, quando você for citar o ponto forte, não é só citar os pontos fortes e jogar para o universo. Não faça isso. Né? Inclusive aqueles bem clichês, né? Trabalho em equipe, comprometimento, perfeccionista. Não, gente, não respondam esses pontos fortes, porque assim já tá batido. E não é só falar, eu sou uma pessoa muito comprometida, eu sou uma pessoa muito pontual e uma pessoa que sabe trabalhar em equipe. Não é assim que responde essas perguntas que envolvem pontos fortes e coisas boas sobre você. Tem que falar o ponto forte e dar um exemplo, dar uma evidência, trazer a evidência. Sem a evidência, eu, recrutador, não consigo imaginar que você tem essa competência. Eu não consigo imaginar. Por exemplo, o que eu responderia hoje? Luana, na área analista de RH. Luana, como é que você pode contribuir para os resultados dessa empresa? Eu posso contribuir principalmente com a minha competência de comunicação. Um exemplo disso foi quando eu fui convidada para mediar uma roda de conversa no órgão que eu trabalho. E eu fiquei bem surpresa, né? Porque eu não imaginava que eu iria ser convidada para fazer essa mediação. E eles elogiaram a minha comunicação e que isso iria facilitar todo esse evento.
E aí eu super topei, eu gostei de fazer esse evento e eles me chamam até hoje para fazer esse tipo de trabalho. Então acredito que eu tenho uma boa comunicação e eu posso contribuir com essa competência na empresa de vocês. Evidências. Eu trouxe uma evidência de uma empresa que eu trabalhei, que eles reconheceram a minha comunicação e que eu também reconheci a minha comunicação, minha boa comunicação. Tá? Então, traga uma evidência, um exemplo, um caso que aconteceu lá atrás, né? Que aconteceu em alguma empresa que você trabalhou, que faça você acreditar que você tem essa competência, sabe? Por exemplo, eu atendo bem e recebi um feedback de um cliente que sempre queria ser atendido por mim. Isso, Neide, vale. Isso aí. Então, ó, um ponto forte que eu tenho é a minha boa comunicação. Um exemplo disso, na empresa tal que eu trabalhei, tinha alguns clientes, né? Tem até um cliente especial que ele sempre queria ser atendido por mim, que ele gostava do meu atendimento. E eu super me orgulho disso. Solta um sorriso, mostra as canjicas no final, gente. Isso mostra entusiasmo, segurança. Fica muito bacana. É legal a gente ver um candidato que confia, sabe, no seu taco, confia na sua habilidade. Isso é lindo. Entendido, gente? Evidências. Como o Chitãozinho Chororó te ajuda na entrevista? Te lembrando das evidências. Coloca aí, Luana, saquei. Luana, saquei, entendi. Coloca aí, recrutas. Saquei, Luana. Saquei, teacher. Olá, Paloma. A Ládia Lima. Posso ir pro próximo, gente? Ó, Neide sacou. Boa, Larisa. Paloma. Boa noite. Isso aí, gente. Sempre lembra como Chitãozinho Chororó pode me ajudar na entrevista. Trazendo evidências. Trazendo evidências. Difícil falar de pontos negativos quando perguntam. E aí, mas fica mais fácil quando você se conhece, Jean. Fica mais fácil quando você se conhece, conhece os seus pontos negativos, tá? Tem que ter autoconhecimento aí, tá? Lanuce, seja bem-vinda. Vamos lá. Terceira e última dica, que essa live vai ser um pouco mais curtinha mesmo, tá, gente? Como aqui, esse aqui é um ponto muito sensível de entrevistas, tá, gente? Eu trouxe pontos aqui, ó, que realmente vão direto ao ponto, que pode interferir positivamente e negativamente na sua entrevista de emprego. Eu faço muita simulação de entrevista e eu percebo quanto as pessoas têm essa dificuldade. E uma delas é a saideira. O que é a saideira? Eu coloco esses nomes, gente, só para facilitar de você lembrar, tá? Saideira é o quê? Como você saiu dessa empresa? Como você vai explicar que você saiu dessa empresa? Muita gente tem vários casos. Né? Ai, Luana, aconteceu isso na empresa, tal. Teve uma saída um pouco complicada. Ai, Luana, me falaram que é só... O motivo que me deram foi que foi sem justa causa. E aí, o que eu respondo? Que foi sem justa causa, só isso. Tem muita gente, essa é muita gente mesmo que não sabe o motivo da sua demissão. Às vezes, gente, é até bom nem saber, tá? Porque talvez, né, não sabe se isso pode nos comprometer depois. E aí, cuidado com os motivos de saída. Por exemplo, se te disserem que o motivo de saída foi por conta de ser sem justa causa, aceite e comunique isso mesmo na entrevista. O motivo de saída foi sem justa causa. Esse foi o motivo que me deram. Tem outras situações também, Luana. A empresa teve várias mudanças e demitiram não só a mim, mas como outras pessoas também. E aí, o que eu respondo?
Você pode falar que houve mudanças administrativas, reestruturação. Ó, reestruturação tá ficando meio batido também. Um monte de gente já me falou isso. Mas, ó, mudanças administrativas, mudança da gestão da empresa, tudo é a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. Mudanças administrativas, e aí eles resolveram demitir várias pessoas, não só a mim, né? E eu não sei qual foi o critério que eles utilizavam. Mas, ó o tesouro aqui, eu estou tranquila em relação aos meus resultados. Eu estou tranquila com o trabalho que eu vinha feito na empresa. Então, eu realmente não sei o critério que eles utilizaram para decidir essas demissões. E pronto, e ponto. Não preciso falar mais nada, tá? Porque tem situações que não tem como mais se cutucar, entendeu? Ó, a Paloma perguntando, e quando você pede demissão? Aí, com certeza, eles vão te perguntar, por que você pediu demissão? E aí, tem que ter cuidado também com essa situação que você vai apresentar, tá? Por isso que eu gosto muito de conhecer os meus alunos e clientes para ver cada caso, para eu conseguir trazer ali a melhor saída para você contar sem se comprometer, sem falar mal da empresa. Uma das coisas aqui, ó, na saideira das empresas, cuidado para não falar mal dessa empresa, cuidado para não falar mal do chefe anterior. Gostou, né? Vocês gostaram? Não vai ficar salva não, tá? Essa live aqui, porque eu trouxe aqui, ó, tesouro. Quando eu falo, gente, tem coisas que eu não posso deixar aqui, porque são coisas dos meus alunos e eu valorizo eles também, né, gente? Quem é meu aluno sabe que eu já dei dicas parecidas para os meus alunos aqui. Eu tenho umas ideias na hora. Lívia Moraes, aqui, deixa eu ver aqui. Eu sempre uso uma queda na produção. Se isso for verdade, bem, isso acontece mesmo. Isso que o Rafael falou. E quando falou que ficou sabendo que eu tinha comido açaí, sendo que não comi nem gosto. Te demitiram porque disseram que você tinha comido açaí? Pois é, aí assim, é uma demissão injusta, né? Poder falar isso até pode, né? Assim, mas nunca fale, Neide, com esse teor de você estar falando mal da empresa. Você pode falar, olha, com um tom de pesar, tipo, né? Foi uma pena, né? Porque eu não gosto de açaí, eu não como açaí no meu dia a dia e, infelizmente, fui acusada de ter comido, mas estou tranquila com a minha consciência de que eu não fiz isso, de que foi realmente uma demissão injusta, mas, né, vida que segue, por isso que eu tô aqui em busca de uma outra oportunidade, né? Eu costumo ser muito ética nas minhas empresas, nas empresas que eu trabalho, e muito profissional também. E ponto. Isso aí, gente. Paloma te deixou o recado, ok? Beleza, depois eu olho lá. Por isso não engoli até hoje, que pena. Ah, gente, mundo corporativo é complicado, né? E aí, ó, a gente viu aí vários motivos. Ai, Luana, aconteceu uma situação na empresa. Por exemplo, aconteceu, gente, uma situação comigo de eu perceber que eu estava sendo, né, perseguida ou estava acontecendo coisas injustas comigo dentro da empresa. E claro que eu não falei, né? Claro que eu não falei sobre isso nas entrevistas que eu participei, né? Eu falei um outro motivo que era verdade também. Eu falei um outro motivo que era verdade. E aí, quando você perceber, tipo, nossa, eu vou falar algo, mas isso eu vou falar mal da empresa, procure uma outra resposta que também seja verdade. Que também seja verdade. Por isso que a gente sempre tem que se pautar aqui, gente, em manter essa entrevista sempre com teor verdadeiro, sempre sendo sincero, mas sendo estratégico. Até porque, gente, a entrevista são 30, 40 minutos. Não dá para você falar a sua vida inteira para o recrutador.
Não dá para falar a vida inteira, tá? Então, nesses 30, 40 minutos, seja estratégico. Não fale coisas, né, que vão te comprometer. Ó, amanhã tem uma entrevista e tô enferrujada. Já faz 2 anos que não faço uma. Alguma dica? Nossa, Juliana, eu já falei várias. 40 minutos de orientações já. 40 minutos. E aí, ó, e uma que eu não falei aqui, que é uma a mais. Estude muito bem a empresa. Estude muito bem a empresa que você vai fazer essa entrevista. Muita gente dá mole nisso. Muita gente dá mole. Tá? Olá, Jorge. Muitas perguntas de entrevista são respondidas utilizando elementos da própria empresa, de conhecimento da própria empresa. Tá? Então, gente, ó, objetivo da live super entregue, com grandes tesouros aqui. Quem perdeu, perdeu, né? Ó, sincericídio, chitãozinho chororó e saideira. Anota isso, tá? Essas palavrinhas, pra na hora que você vê a palavrinha, né? Você vai lembrar do que se trata. Eu usava essa técnica para estudar para concurso. Na época que eu estudava para concurso, eu utilizava isso. Colocava nomezinhos, nomes diferentes em algumas coisas, para me lembrar do que se tratava, tá? Então, técnica de concurso aqui, ó, para te ajudar nas entrevistas. Sincericídio, chitãozinho chororó e saideira. Gostaram, gente? Coloca aí pra mim, pra eu saber. E aí, gente, eu só vou deixar aqui... Eu vou deixar aqui a live salva só enquanto eu não baixo ela no meu computador aqui. Então, quem for esperto, assiste de novo enquanto ela estiver aqui. Porque normalmente o computador demora um pouquinho para baixar a live. Então, aproveita e assiste de novo, recruta. Porque quem recruta obstinado é assim, ele aproveita as oportunidades. Isso aí, gente. Obrigada a vocês por estarem sempre aqui. Sem vocês, esse perfil não existiria, tá? Um beijo, gente. Agora eu vou trabalhar mais um pouquinho aqui e descansar, porque hoje o dia foi, ó, Senhor amado. Vejo vocês nos stories, gente. Adoro essa mnemônica, isso aí. Vejo vocês nos stories, tá, gente? Bora interagir mais por lá, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Você também, Neide.